Abra sua Bíblia em Gálatas, Gálatas capítulo 5, é apenas um versículo que eu vou ler aqui. O tema dessa mensagem é permaneça livre. Primeiro que somos livres porque Cristo nos libertou. A libertação não veio por merecimento, não. A libertação veio pela graça. A graça nos alcançou e hoje nós somos livres. Livres porque Jesus se tornou um aprisionado por nossa causa. Jesus se tornou alguém que foi crucificado e morreu por cada um de nós. Jesus tomou as nossas dores, os nossos pecados. Tudo isso levou sobre ele, para que nós nos tornemos livres. E essa liberdade não é algo, a liberdade de ir e vir, como está na Constituição, não. Essa liberdade é liberdade de pensar, liberdade de viver, liberdade de decidir pela nossa vida. Não são todos que têm o direito de decidir pela vida. Há pessoas que estão presas nos vícios, presas nos problemas, presas nas enfermidades, presas na própria mente. Sabe que a maior prisão é construída por nós mesmos, pela nossa mente. Mas a igreja está livre. Mas quando eu leio aqui em Gálatas, capítulo 5, no versículo 1, o alerta que nós vemos é que essa liberdade é algo que precisa ser cuidada, zelada, para não voltarmos à escravidão. Diz assim, em Gálatas capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre? Amém? Fala assim, ó: Cristo me libertou. E diz assim: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente. Olha, não volte para lá, a um jugo de escravidão. Então fala: Cristo nos libertou, nós somos livres, mas permaneça firme para não voltar para lá, para a escravidão. Amém? Curve sua cabeça um instante. Senhor, nessa manhã, com base na tua palavra, nós somos gratos por tudo e realmente sentimos essa liberdade que há em ti, Jesus. Liberdade de te adorar, de te bendizer, liberdade de decisão. E nós decidimos estar aqui nesse domingo de manhã. Foi decisão nossa, Senhor, vir aqui te adorar. Foi escolha nossa, sair das nossas casas, estarmos aqui para te bendizer. Foi escolha nossa. Na nossa liberdade que temos, escolhemos te adorar e te bendizer e servir a ti. Portanto, nessa manhã, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, ensina-nos a cada dia, em nome de Jesus. Amém? A liberdade é algo que, é uma frase que assim, todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar o que é ser livre ou ter liberdade. E a liberdade é algo que, por nós, foi conquistado com Cristo na cruz do Calvário. Só que há situações que nos levam e nos faz retornar à escravidão. Vê que o povo, quando sai do Egito, todo momento crítico, a fala deles é melhor ter permanecido no Egito, é melhor ter permanecido no Egito. Eles ficam ameaçando o tempo todo que seria melhor voltar para a escravidão, porque no Egito eles eram escravos. Eles falam que era melhor voltar lá do que ser livre numa condição adversa. E não era à toa que as pessoas falavam isso, porque era o costume, a firmeza, a vida, o costume já era viver na escravidão. E quando nós vivemos em liberdade em Cristo, há muitas condições que nos quer retornar à escravidão.
nos quer retornar ao jugo do pecado, nos quer fazer retornar à condição de perder a capacidade de escolha, de pensar, de decidir. Por isso que aqui em Gálatas fala, olha, permaneçam firmes, tem que estar firme. Se afrouxar, volta para a escravidão. Hoje não se usa mais, graças a Deus, os animais nos circos, né, que sofriam tantos animais, ficavam presos e os animais em péssimas condições de tratamento. Hoje isso já não acontece mais, só se for clandestinamente. Mas sabe que na época em que tinham os elefantes, e os elefantes, eles faziam a sua cena, o seu show, era exibindo a grande força, exibindo habilidades. Eles utilizavam e treinavam os elefantes para isso. Mas é tão interessante que lá no palco ele exibia uma força gigantesca de arrastar pesos que realmente ninguém imaginava. Ele mostrava a sua força lá no show. E depois que terminava o show, eles eram mantidos amarrados a uma pequena corda em uma pequena estaca fincada no chão. Qualquer movimento mais brusco ele conseguia fugir dali, mas ali ele não exercia força, porque ele já foi criado desde pequeno naquela condição, e ele já sabia que aquela condição o aprisionava. Aquela corda parecia até simbólica, porque era tão frágil, mas fazia-o permanecer ali, amarrado, firme, fixo. E muitos falam que só acontecia de um elefante fugir em caso muito drástico. Por exemplo, quando nos circos pegava fogo, e aí todos tinham que sair correndo desesperadamente, e aí no alerta ele também conseguia sair daquela. E eu fiquei pensando, será que a nossa vida também não é assim? Tem coisas que nos faz voltar à escravidão, nos deixa firme, fixado. E tem algumas que eu pensei. Primeiro delas é quando a gente maximiza os problemas. Às vezes está passando uma luta, não que eu estou falando aqui que é uma luta pequena, que é fácil de passar, não é isso. Mas às vezes nós tornamos o problema tão grande, que ele nos aprisiona. E aí a gente pensa que aquele problema é o fim, e nós não avançaremos, não sairemos dali. Ficaremos atolados ou presos, como o elefante ali, numa pequena corda. Mas se nós pensássemos tanto que Deus realiza na nossa vida, tantos livramentos, tantas coisas que Deus já fez, nós raciocinaríamos e pensaríamos, espera aí, mas Deus já me livrou de algo maior do que isso, e agora não será diferente. Por isso, maximizar problemas nos faz voltar à escravidão, quando nós também só aceitamos palavras pessimistas. Isso é crucial para te fazer voltar à escravidão. Quando você começa a aceitar só o que foi lançado sobre você, que você é fracassado, que não vai conseguir, e aí você toma essas palavras para ser algo da sua vida, é voltar novamente à escravidão, e ficar fixo naquilo e não sai dessa, não sai, fica firme ali, fixado. E não esqueça que Jesus nos libertou e eu sou livre. Palavras pessimistas podem até ser lançadas sobre mim, mas não vão permanecer, porque eu sou livre. Eu tenho poder de escolha, capacidade, e se eu decidir, eu não vou permanecer nessa condição, ou não vou aceitar, eu vou rejeitar toda palavra pessimista, toda praga contra a minha vida, porque eu posso fazer isso, eu sou livre, Jesus me libertou, e eu não vou aceitar. E aí sim, eu não vou ficar preso ali, eu vou prosseguir e vou avançar. Sabe algo que nos aprisiona tanto e nos faz voltar à escravidão? É quando você começa a brigar, a lutar por coisa fútil. Escolham suas batalhas, suas guerras. Às vezes são coisas tão pequenas, e aquilo toma a sua vida, e você começa a discutir naquilo, e fica preso naquilo, fica alimentado daquilo, e você não consegue viver, e fica aprisionado. Nessa manhã,
Essa palavra fala para nós permanecermos firmes. Firmes e não nos submeter novamente ao jugo. Faraó já foi derrotado. Aquela parte já passou. Agora eu tenho liberdade. E eu posso avançar. Porque Ele me libertou. E verdadeiramente eu sigo livre na presença dEle. Aleluia. Você sabe que a maioria dos problemas que nos aprisionam são criados por nós mesmos. Nós que criamos esses problemas. São problemas que na maioria das vezes estão na nossa mente. E isso é algo que está pressionando a sociedade nos últimos tempos. As pessoas vivem com essas doenças, essas questões tão difíceis. E não estou falando que é frescura, não, é algo real. É algo que realmente aprisiona. É algo que realmente é muito ruim viver assim. Mas é a mente. Por isso que nós temos que lembrar cada dia. E essa palavra nos faz retornar a isso. Ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, não é para eu ficar preso aos pensamentos contrários. Cristo me libertou, não é para eu ficar formulando na minha mente que eu vou ser destruído, que não vou conseguir, que não vai dar certo. Cristo me libertou, não é para eu ficar maquinando e guardando na minha mente o tempo da escravidão, porque aquele tempo passou e agora eu sou livre, porque Cristo me libertou. Aleluia! Isso é muito diferente de condições adversas, que isso todos nós vamos passar. Problema a gente passa, mas é passar, porque o Senhor está nos conduzindo, e Ele logo vai prover, Ele logo vai mover, Ele logo vai libertar, algo vai acontecer, porque Deus é poderoso. Você crê assim? Aleluia, em nome de Jesus. A nossa mente é mente livre, porque Cristo nos libertou. Aleluia. A nossa mente está firmada em Deus. A nossa mente é o centro de tudo o que acontece na nossa vida, está firmado em Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses. Tem um texto aqui em Filipenses. Quer ver? Olha lá, Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Você já pensou nisso, né? Não retorne à escravidão. Fica firme aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha, ele fala assim, pensem nisso, ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e ouviram de mim. Ele fala, olha, tem que pensar e raciocinar. Nós somos livres. Não precisa ficar firme nessa ideia de que minha vida não vai dar certo, que eu sou um fracassado, que tudo que eu faço dá errado. Eu fico firme nessa ideia, mas na verdade não tem nada que me firma isso, porque não há cadeias. Ele me libertou e eu sou livre, e eu posso sair dessa situação e avançar na presença de Deus. É diferente de viver problemas. É diferente, porque quem vive os problemas e se firma neles é pessoas que não têm força de seguir. Para seguir tem que ser livre. Não tem correntes e amarras que vai te limitar, mas é para você avançar e seguir, e não ficar firmado nisso. Sabe o que essa palavra nos diz nessa manhã? Em nome de Jesus, se Ele nos libertou, nós temos que exercer essa liberdade. Aleluia. Se Ele me libertou, eu tenho poder, eu tenho autorização no nome dEle, que é poderoso, para sonhar, para avançar, para conquistar. Eu tenho no nome dEle autorização para declarar, para ordenar a cura, para ordenar a libertação. Eu tenho condições de fazer isso, porque eu sou livre. Na verdade, no mundo espiritual, só tem
a capacidade de ir e vir aquele que está em Cristo. Caso contrário, é alguém preso em tantas coisas. E aí o que nós temos que pensar? A nossa mente é do Senhor, e a cada dia nos alimentar da palavra de Deus, a cada dia em olhar para Deus e ver que para Ele não há impossível, tudo é possível, tudo é possível. Eu não posso olhar para a minha condição que é precária, se é que é assim. Eu tenho que olhar para Ele e ver que tudo é possível, e ver que eu sou livre. Eu posso ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, eu posso sair dessa situação. Aliás, Ele me capacita para avançar, e não vou sozinho, porque Ele vai comigo, aleluia. É na nossa mente. Por isso que nessa manhã o Espírito Santo nos dá um conselho aqui, para nós não sermos tomados por ansiedade. Sabe aquele pensamento que algo que vai acontecer o mês que vem, você já está se desgastando hoje, porque estamos aprisionados a isso. Aquele pensamento, aquela sensação que algo vai dar errado, isso não é sensação ou sentimento de quem é livre. Isso é algo que veio lá da escravidão. Isso é resquício de quem estava aprisionado, porque cada dia era pior do que o outro. Mas Jesus nos libertou para viver em novidade de vida, aleluia. Então o dia de amanhã pode e será diferente, aleluia, porque eu sou livre e vou avançar, e na presença dEle, aleluia, eu tenho certeza que algo poderá acontecer, aleluia. Portanto, nessa manhã, em nome de Jesus, nós temos que nos libertar desse pensamento que vai dar tudo errado. Sempre esperamos o pior, sempre nos colocamos na posição em que as coisas vão dar errado. Em nome de Jesus, você é livre. Muda isso, muda. A nossa mente não pode ficar aprisionada a isso, aleluia. Se o diabo está cochichando no teu ouvido que vai dar errado, fala: não, eu sou livre, aleluia, eu sou livre. Jesus me libertou, e eu vou avançar, eu vou seguir, eu vou avançar, porque há fronteiras que Ele realmente tem colocado no propósito da minha vida. Não vou ficar parado, não vou ficar fixo, não vou ficar nessa, não vou, porque eu sou livre, aleluia. É difícil, mas é a condição. Sempre pensa naquele povo da escravidão do Egito. O Egito havia os limites, ninguém podia passar dali. Aliás, alguns limites, se passassem, os guardas já tinham autorização para matar imediatamente, porque era uma vida limitada, e ninguém saía dali dos limites decretados por Faraó, até que Deus fala: eu vou libertar o meu povo, eu vou libertar o meu povo. E quando o povo sai agora, eles avançam todos os limites que Faraó havia ordenado. Aqueles limites não servem mais, caíram por terra. Por isso que eles avançam, por isso que eles seguem, eles vão. Deus está os conduzindo, aleluia. E lógico que aquela sensação, olha, nós estamos avançando aonde não podia avançar, nós estamos entrando aonde não era autorizado entrar. É lógico, agora a vida mudou, agora a liberdade, a escravidão cai por terra. Você entende nessa manhã, aleluia, que há uma liberação, aleluia, de uma bênção, de uma unção sobre a sua vida. Pastor, até hoje para minha família dá errado, mas para você não, porque os limites caem por terra. Aquele que tem liberdade em Cristo Jesus, aleluia, e ele avança. Se nós olharmos para o espelho e vermos um coitado, um derrotado, simboliza que estamos firmes na escravidão. Estamos enxergando as correntes, ainda as amarras, mas elas não existem, estão só nas nossas mentes, estão só numa sensação de voltar para a escravidão. Mas lá em Gálatas fala que nós somos livres porque Cristo nos libertou. Então é diferente. Agora eu sou livre, e eu vou falar: Faraó, se eu quiser passar as fronteiras, eu vou passar. Se eu quiser ir em frente, eu vou, porque agora eu sou livre.
Aleluia. E eu posso avançar. Nessa manhã, Deus nos capacita para avançar. Essa palavra é uma palavra em que, para nós nos colocarmos no centro da nossa vida, realmente avançar, porque Ele está conosco. Então são vários pontos. O primeiro é aquele ponto da nossa mente. Não deixa isso tomar a sua mente. Não deixa. Não deixa. Você é abençoado e ponto final. É como o profeta falou, olha, rei, você quer que eu amaldiçoo quem é abençoado? Não dá. É abençoado e ponto final, porque a bênção só vem de Deus, não vem de homens. Dá para revogar o que vem de homem. Dá para mudar os decretos dos homens. Dá para mudar os planos dos homens. Mas os de Deus não há quem possa mudar. E nos planos de Deus a igreja é abençoada. Nos planos de Deus nós somos livres. E não há quem possa nos prender. Só nós mesmos, na nossa mente. Porque é o livre-arbítrio. Não deixa essa ansiedade tomar o teu coração. E é uma das partes que quem é livre tem, que é difícil de atender e entender, que é o autocomando. Você é livre para tomar a decisão que você quiser. Mesmo que os demais tomem uma decisão diferente da sua, você é livre para ser e tomar a decisão que quiser. Tem uma história em que um homem nos Estados Unidos, ele se tornou um serial killer. Muitos assassinatos, matou várias mulheres. E esse homem, tudo indica que foi aproximadamente 90 mulheres. E ele foi condenado pela morte de 49 delas. E aí na época que eles faziam o julgamento, eles autorizavam as famílias irem lá. E as famílias chegavam lá diante daquele que foi o assassino da filha, da irmã, da mãe, enfim, do familiar. E eles permitiram que as famílias iam lá e descarregassem, falasse algo para aquele homem, diante dele. E muitos foram lá. Isso tem milhares de vídeos na internet, mas é tão marcante. E as pessoas chegavam lá e falavam: olha, você é um amaldiçoado, vai queimar no fogo do inferno, você é isso, olha, eu queria te esmagar, que e falava, saía. Aí vem outro: você acabou com a minha vida, e falava, saía outro. Se você assistir esse vídeo, você vai ver que do jeito que ele está, ele fica frieza, não muda nem o semblante. Você é isso, é aquilo, ele fica olhando, parece que está em outro planeta. Queria te matar, queria te esmagar, você vai queimar no fogo do inferno, eu quero fazer com você o que você fez com a minha filha. E ele fica da mesma forma. Até que entra um senhor, entra um homem, e ele fala assim: olha, eu venho aqui, eu vou exercer o que eu aprendi com o meu Deus, vou colocar em prática. E aí ele fala: olha, você prejudicou muito a minha vida, porque você matou minha filha. Mas eu venho aqui e eu quero te perdoar. Na hora, aquele homem que estava tão frio, cético a tudo ali, os acontecimentos, foi o único momento em todo o julgamento que ele foi às lágrimas. Porque aquele homem é livre. E eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei desse dia, desse julgamento que eu havia visto há muito tempo, já está na internet há muito tempo. E eu fiquei pensando que aquele homem foi condenado, acho que 480 anos, me parece. Lógico, é até o fim da vida, é perpétua para ele. E as pessoas que foram ali também, os familiares, eles também estavam condenados. Porque todos eles falaram: olha, a minha vida acabou, não tenho mais, e tudo, a família acabou. E eles falavam isso. Só teve um homem naquele dia que conseguiu ser absolvido de tudo aquilo. E lógico, com uma tristeza muito grande, isso não é questionado. Mas ele conseguiu sair dali livre. Ele conseguiu sair dali para seguir a sua vida. Porque Cristo os libertou e aquele homem era livre.
Os outros não tinham condições de falar isso. Não dava para falar, olha, você está perdoado. Não dá. Porque também era movido por essa sensação. O que você fez, eu queria repetir com você. Se eu pudesse te pegar agora, te esmagaria, te mataria também. Porque é o que dá. Todo mundo só dá o que tem. Mas aquele homem não. Em nome de Jesus. Perdoar é libertar o prisioneiro. E sabe quem é o prisioneiro? Somos nós mesmos. E nesse dia, todos ficaram ali presos à história, à condenação. Mas esse homem conseguiu exercer a liberdade que há em Cristo. Muda os costumes. Saia dos comentários pessimistas. Saia das rodinhas de murmuração. Saia das rodinhas de falar mal de alguém. Saia. Você é livre. Você não está preso a isso não. Não deixa o diabo soprar na tua mente, ser derrotado, que nasceu para isso. Tudo dá errado para você, não. É mentira. Eu sou livre, Jesus me libertou, aleluia. Se eu passei por essas fases, não há problema nenhum, porque eu sou livre, aleluia. E eu posso avançar, eu posso seguir, porque Cristo me libertou, aleluia. E eu quero dar alguns conselhos para você com base nessa palavra. O primeiro delas é andar pela fé. Quem é livre anda pela fé. Não fica firmado, preso, fixo numa situação. Não há cadeia tão forte ou amarras tão fortes que não sejam quebradas pela graça que nos alcançou, aleluia. Não há praga que foi lançada, pensamento tão firmado que não caia por terra, porque Ele nos libertou e nós somos livres, aleluia. Em nome de Jesus, dessa manhã, o diabo quer nos prender sem cordas, ele quer nos pegar pela mente e lançar palavras e nos deixar fixos, firmados, presos, e nós perdemos a liberdade. Mas a palavra do Senhor nessa manhã diz: olha, mantenha-se firme, firme minha irmã, firme meu irmão, não desiste não, aleluia, fique firme, porque nós somos livres. Olha, a escravidão é coisa do passado, aquela vida desgraçada do pecado e tanta coisa, é algo do passado, porque agora eu sou livre, porque Ele me libertou, e eu quero seguir em frente. Pensa que é fácil fazer isso? Não é fácil. Mas se aquele senhor chegasse ali, e também fosse iguais os demais, a história dele não teria percorrido o mundo. Como hoje aqui milhares de pessoas já viram esse vídeo, já falaram, e todas elas que falam é para ressaltar o poder desse Deus, é para afirmar a liberdade, aleluia. Ah, pastor, olha para aquele homem e fala: se fosse eu não faria como ele. É porque você ainda não está livre. Mas se está livre, consegue ir para onde você quiser, consegue avançar, consegue seguir. Sabe que tem um salmo, é o Salmo 124, coloca aqui para mim, versículos 7 e 8. Esse salmo, ele tem um segredo tão maravilhoso. E ele fala, esse Salmo 124, versículo 7, ele diz assim, ó: como um pássaro. Sabe quando monta aquelas arapucas para pegar o pássaro? As mais rudimentares, o pássaro vem e a caixa fecha, ele fica preso lá. Mas esse salmo diz que, como um pássaro, nós escapamos da armadilha do caçador. Olha, nós escapamos. Eu não estou preso, eu estou livre. Por que a minha mente está presa? Por que o meu pensamento quer me prender? Por que a minha mente está lutando tanto e eu não tenho força para seguir, para viver, para avançar? Eu não tenho força. Mas não há cadeias, nada de me prendendo. Por que eu não tenho força? Porque isso está na minha mente, aleluia. Mas diz que, como um pássaro, nós escapamos da armadilha do caçador. E olha o que aconteceu. A armadilha, volta lá, a armadilha foi quebrada. A armadilha foi
quebrada. Para sozinho a armadilha? Não. Presta atenção e toma posse nessa manhã. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Deus quebrou toda a amarra, toda a armadilha. Aleluia. Eu fui pego numa armadilha do diabo. A minha vida é só tranqueira, é só derrota. Eu não consigo. Que armadilha que nada. Deus já quebrou essa armadilha. Presta atenção porque você é livre. Aleluia. Vai lá e se escapa, sai dessa. Vai em frente porque o Senhor é contigo. E no versículo 8 diz assim, ó: o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Olha, o meu socorro está no nome do Senhor. A minha vida não está na armadilha, a minha vida não está em pensamentos contrários. Eu não estou afundado nos problemas, nas dificuldades, mas eu sou livre. Verdadeiramente eu sou livre, porque Ele me libertou. Aleluia. E eu quero declarar para você nessa manhã: permaneça livre, permaneça livre. Aleluia. Conquiste essa liberdade e avance no nome de Jesus. Vai pela fé, vai crendo nele, vai dando passos atrás de passos, vai avançando dia por dia, porque Ele tem algo novo para nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Há uma grande diferença do limite de uma armadilha para um pássaro, em que não dá para se mover muito, ele está ali só naquele cercado. Mas quando a armadilha quebra, aí ele pode voar, ele pode ir e cortar os continentes, como os pássaros fazem. Na mudança da estação do ano, ele vai para todos os lugares, porque ele é livre.